E já estamos de volta, né? Bem rapidinho, como prometido antes do intervalo. É o seguinte, a gente está aqui sempre pedindo para que você participe conosco, né? Sempre deixando aqui o WhatsApp, sempre deixando as nossas redes sociais. E a sua participação é fundamental, afinal de contas, o nosso jornalismo aqui, ele é guiado pela tua necessidade, ele é guiado pela necessidade da população de Teresópolis. Não tem nenhum outro interesse a não ser mostrar o dia a dia, né? E reportar aqui os fatos e acontecimentos do nosso município e da nossa região. Então participe sempre, tá? O Rodrigo está colocando na tela aí o nosso WhatsApp e é a partir dele que você conversa com a nossa redação. Manda aí o seu pedido de matéria, a sua sugestão de pauta, sempre lembrando que este é o telefone para você mandar mensagens. Então, não precisa ligar para esse número. Se você precisar ligar para cá, conversar com a nossa redação, tem vários telefones também que você pode fazer uso, daqui a pouco eu passo eles, tá bom? Fique à vontade, tá bom? Participe sempre. Essa semana a gente conversou aqui com o Vanderlei Pérez sobre o lançamento que nós tivemos no fim de semana de um livro comemorativo aos 10 anos do nosso Parque Natural Montanhas de Teresópolis, nosso Parque Municipal Montanhas de Teresópolis, o popular Parque da Pedra da Tartaruga. E um dos capítulos, né, o capítulo 8, é com muito orgulho para nós aqui do Grupo Diário, é de responsabilidade, foi criado, foi desenvolvido, foi escrito pelo nosso editor-chefe aqui do Jornal Diário de Teresópolis, o Marcelo Medeiros. E o Marcelo vai contar essa história para a gente aqui, viu? Falei com o Vanderlei que a gente tinha que catar o Marcelo lá da redação para bater um papo com a gente, mas, Marcelo, eu conversava ontem com o Vanderlei e eu falava com ele, a gente lembrava do quanto o jornal teve participação na criação do parque, né, Marcelo? Principalmente com as tuas reportagens lá sobre a extração de pedra, ocupação irregular do solo. A gente chamava a atenção do quanto o jornal foi preponderante, e isso foi reconhecido, inclusive, né, com a tua participação aí nesse produto tão bacana que é o livro, né, Marcelo? Exatamente, Anderson. Como o Vanderlei já lembrou aqui, a nossa participação na história do montanhismo de Teresópolis é muito importante, porque lá em 2004, quando quase ninguém falava de montanhismo na imprensa de Teresópolis, Verdade. logicamente muito antes de rede social, né? Bem Dessa antes. febre de rede Não tinha social grupo hoje. de WhatsApp, não tinha Era nada, tudo gente. mato na época, né? Não tinha nem É internet na verdade. época direito. Então, antes de se começar a falar em divulgar as belezas da região, a gente começou um trabalho aqui, eu e Vanderlei, o Elton, que é o fotógrafo, Elton Fernandes, hoje tatuador também. A gente começou redescobrindo a Serra dos Órgãos, que começou no Parque da Serra dos Órgãos, mostrando as belezas da serra e mostrando que a maioria delas era acessível para a população comum e sempre divulgando que fosse praticado de forma correta. E a partir do Redescobrindo, surgiu a coluna Mochileiro e foi aumentando o nosso interesse pela região. Então, do Serra dos Órgãos, a gente passou para os Três Picos e, logicamente, para a região da Pedra da Tartaruga. Isso em 2004. O parque foi criado em 2009. Então, começamos a frequentar com mais frequência aquela região, né? Aí, na ocasião, eu conheci o CET, o Centro Excursionista Teresopolitano. Acabei entrando para a diretoria do clube, acabei virando presidente do clube 5 anos depois. E nessa junção do jornal, dessas visitas com o SET e vendo os problemas lá da região da Pedra da Tartaruga, a gente começou a cobrar mais intensamente a recuperação, uma destinação adequada para aquele local que sofria com a pressão antrópica de diversas maneiras. Era lixo, era esgoto, e o principal deles que era a extração de pedras. Então o jornal e o SET, a gente veio batendo muito nessa questão lá desde muito tempo antes de se pensar em virar parque. Então, nesse trabalho todo, nesse voluntariado, eu acabei vivendo todas essas fases do Parque Municipal, desde lá dos primórdios, com esses problemas todos, e me voluntariando junto com o SET, participei de várias etapas até a gente chegar ao que a gente tem hoje lá na Pedra da Tartaruga. Então, quando o Flávio Castro me convidou para você quer fazer o capítulo, eu falei, lógico, claro. Eu quero. Eu vivi isso. E é bacana você falar isso, Marcelo, porque o parque ele foi precedido, a criação do parque foi precedida de muita conversa, de muita discussão com as pessoas, né? O entorno, os praticantes do montanhismo, os clubes, a sociedade que trabalha com a questão da preservação ambiental. Todo mundo foi ouvido, né, Marcelo? Acho que o grande barato do nosso parque é que ele vem dos anseios realmente da sociedade. Eu acho que isso que é bacana e solidifica ainda mais ele, né? Não, aí você
trouxe uma questão muito legal, Anderson, para a gente dar. Cabem 2 pontos aí, né? Para o momento que a gente vive hoje. A gente vem falando dessa questão da discussão Tem que da ter água aí. participação. Logicamente é importante mudar a questão da água e esgoto de Teresópolis. Logicamente a gente há anos arrasta essa situação, mas a maneira que vem sendo feita que é questionada. Não pode ser imposta. Só para você ter uma ideia, Anderson, na criação do Parque Montanha de Teresópolis, foram feitas 14 audiências públicas. 14. O SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, exige muito menos do que isso, 3 audiências. Verdade. E o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, o Flávio Bandeira, o Raimundo, toda essa galera envolvida lá na criação do parque, eles fizeram 14 audiências públicas em todos os pontos de interesse, ouviram os montanhistas, ouviram os moradores das regiões que seriam afetadas, englobadas na área do Parque Municipal, o que pode entrar, o que não deve. Eu fui em algumas vistorias com o Flávio na região da Tartaruga, do Caleme, mostrando locais que seriam interessantes para a prática do montanhismo. Isso lá nesse primeiro semestre de 2009, que o parque foi criado entre janeiro, o Flávio assumiu o meio ambiente, a 6 de julho de 2009, quando o parque foi criado. Então, foram 14 audiências nesse período. E outro fator interessante, Anderson, é que nessas audiências, muitas pessoas desses bairros se mostravam felizes. Geralmente, quando se fala em criar um parque em uma área, a pessoa fica preocupada, vai tomar minha propriedade, vai afetar como, vai colocar turista aqui. A grande maioria das pessoas ficou feliz com a criação do parque e contribuiu de maneira que pudesse adiantar esse processo. Até quem foi afetado pela questão, né, o Vanderlei citou o exemplo aqui ontem, que lá na audiência ele foi parado por um cidadão que falou, olha, eu não fico muito feliz com vocês não, mas fico feliz porque o parque é bacana, mas eu extraía pedra lá na minha propriedade e não pude mais. Mas entendeu realmente que era necessário, né? Porque estava degradando demais, estava acabando com aquela região. Mudou totalmente a característica. Hoje, quem frequenta a Tartaruga, né, enquanto aquela trilha organizada, com degraus, com sinalização, com o camping arrumadinho, mesas lá para quem ficar acampado, mas não conheceu essa fase aí. Essa aí é a Pedra da Tartaruga, gente. Essa região parece uma região desértica, né? Dos muitos acampamentos de extração de pedra na região lá da Essa era a realidade à época. Olha só, essas fotos são minhas de 2008, uma gravação até de um mochileiro que eu fiz na região na época, dos primeiros programas mochileiros. Isso aí era comum na Tartaruga. E quando se fala em recuperação ambiental, no processo de sucessão ecológica, logicamente a flora vai se recuperar, não vai ser exatamente aquela que já existia ali, mas vai se recuperar, vão ser criadas outras conexões, mas pedra não se recupera. E a montanha, como é que fica? Rocha não nasce de novo. A montanha não nasce de novo, gente. Vai ficar essa marca para sempre. Porém, isso aí, olha só, pichação, se é no topo da Tartaruga, lá no cume da Tartaruga, pichação, muita pichação. Isso aí foi um trabalho que a gente fez, o Zico, do Lagarto, sempre foi parceiro nosso, o Zé Henrique do Sete. A gente fez em 2008, isso aí, uma das imagens, um ano antes de Vera Parque, a gente fez um mutirão de limpeza e só no cume da Tartaruga a gente tirou 3 sacos de lixo grande, além de colchão, panela e tudo mais. Isso só no era cume. O que mais tinha lá, né? Inclusive, a primeira foto do capítulo que eu escrevi no livro é dessa ação da turma toda que participou lá em 2008, ou seja, um ano antes, tá aí, ó. Essa mensagem aí, pichada, escrita com liquid paper na pedra. Passei por aqui. E escrevendo lá na Tartaruga. Então, todos esses problemas se arrastavam há anos e a tendência... Olha só, isso é na portaria, Anderson. Isso é um esgoto a céu aberto. Nossa. Isso é onde hoje, quem chegou já tem uma portaria arrumadinha, com a placa indicando lá o Parque Montanhas. Isso aí era a entrada, né? Entrada. Esgoto, acho que tem mais uma imagem que tem lixo. Isso na portaria do parque. Meu Deus. Isso aí foi... 2004, essa imagem, quando a gente começou redescobrindo, foi lá fazer um treinamento, olha só o esgoto, na portaria. Isso é exatamente a curvinha, a última curva antes da portaria do parque. O esgoto a céu aberto lá. Meu Deus, uma vala negra mesmo. Se não tivesse criado o parque, para onde iria essa região? Pichação na pedra. Essa aí é uma viazinha de escalada que tem lá. Na pedra, parede pichada, o parque tentou remediar hoje lá para limpar isso, é muito difícil extrair pichação da rocha. Então são diversos problemas que quem frequenta hoje não vê, porque o parque mudou 10 anos de trabalho aí árduo, repito, do Bandeira, do Raimundo, do Flávio, do Sidney, do Hermínio, o seu Gilberto, essa galera toda que trabalha lá no parque, trabalhando duro para que o parque pudesse chegar onde está hoje. Falta muita coisa, logicamente falta, mas
quando se fala em unidade de conservação ambiental, o parque municipal é aquele É, mais fraquinho lá do pequenininho, final, é o depende do pequenininho. município, não tem É o aquele primo recurso pobre dos parques. do Estado, É. do governo federal. Então, chegar numa publicação igual essa aqui, ó, Muito trabalho bacana, sensacional feito pelo Unifeso, né? Muito bacana. Em né? parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, 276 páginas, reunindo gente da área de geologia, fauna, flora, reunindo toda essa turma aqui, contando a história do parque, esses processos aqui para a criação do parque e, logicamente, o que se espera para frente do parque. O que falta ser feito aqui no parque? Isso que eu acho Então, bacana, tudo isso né? está nesse Que livro a aqui. publicação ela traz uma provocação para os próximos 10 anos, 20 anos. O que a gente vai querer do parque? Né? O que o parque vai produzir para a gente? A gente ainda pode caminhar muito na área da pesquisa, né? Pode virar uma referência de pesquisa como é o nosso Parque Nacional. A gente pode caminhar ainda para uma melhor visitação, mais sustentável, né? Pode caminhar ainda mais na ampliação do parque, que eu acho que seria o nosso grande sonho, né? Ampliar a área dele, chegar mais, para a gente fechar mesmo o cinturão, né, Marcelo? Nessas questões, essa questão do turismo sustentável, envolver as comunidades do Claro, entorno tem de que estar forma, junto, não de tem forma jeito. mais densa. Lá em Santa Rita, principalmente, né? Hoje, um outro grande presente que aconteceu graças à criação do parque foi adquirir a sede lá em Sede, é Santa Rita, a verdade. sede administrativa, Da que é uma fazenda. antiga fazenda Urso Branco. Urso Branco. E Santa Rita, como a gente falou aqui centenas de vezes, foi extremamente afetada na tragédia de 2011. E muita gente foi embora de Santa Rita, meio que abandonou aquele local. E o turismo ecológico, o turismo sustentável pode dar uma outra vida para aquela É região. um respiro novo, né, para aquela Porque região. ali tem os produtores ali também de orgânicos, o sítio Boa Ventura, por exemplo, fica lá na localidade do Santana, que é atrás da sede do parque. Pode-se fazer corridas de aventura nas estradas do parque, tem opções de mountain bike, eu tenho pedalado muito naquela região. Tem agora uma trilha nova que foi inaugurada lá, a trilha da Pedra Alpina. Tem uma trilha muito fácil lá, que é a trilha do Jacu, que é uma trilha de 1 quilômetro, quase toda plana, dando a volta ali na sede do parque. Beleza. Tem lá uma quadrinha de futsal. Vai ser criado agora um brinquedo, um atrativo para crianças lá na sede de Santa Rita. Vai ser criado um local para recebimento temporário de animais aí silvestres, que foram recapturados, que foram encontrados em situações de risco lá em Santa Rita. Então, tudo isso vem sendo desenvolvido naquele local para dar uma desafogada na tartaruga, que hoje é muito frequentada, e dar essa ajuda para a localidade de Santa Rita, né? Ver o parque como um amigo. E falando nessa ampliação do parque, quando o parque hoje tem 4.397 hectares, para o pessoal de casa ter uma ideia da dimensão do parque, né? Quando se fala o Parque da Pedra da Tartaruga, que é a montanha símbolo. Ele vai desde o Caleme, ali no Caleme ele faz divisa com o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, e vai até Ponte Nova, ele vai até São José do Vale do Rio Preto. Até lá. Então, vai pegando ali Caleme, Posse, Arrieiro, Santa Rita, e vai embora até chegar em Ponte Nova, fazendo divisa com São José e, consequentemente, do outro lado, Petrópolis. Então, principalmente os fragmentos florestais, esses fragmentos de Mata Atlântica, esses topos de montanha, as propriedades acabam ficando inseridas nesse entorno, mas o parque presente ele evita que você não pode degradar. Continua acontecendo essa degradação ali. E algumas montanhas que estão lá bem próximas a Santa Rita, está coladinha na sede do parque, na época da criação do parque, acabaram não entrando por conta de não haver tempo para uma discussão maior, que foi a Pedra de Santa Rita, que é conhecida como Pedra de Caxambu, que tem diversas vias de escalada, estão aqui no livro, e a Pedra de Pessegueiros. Essas montanhas, pessoal, ter uma ideia, vai da sede, esse fragmentinho vai da sede de Santa Rita até a estrada Rio-Bahia, ali próxima a Três Córregos. Então, a ideia agora é ampliar o parque nessa direção, ou seja, vai sair de Santa Rita e vai colar lá na estrada, uma grande área que não havia sido anexada ao parque, agora nessa ampliação do parque, vai crescer o parque, vai proteger essas montanhas e esses fragmentos e chega mais perto até do Parque dos Três Picos, que é do outro lado, lá desse meio do caminho do segundo terceiro distrito de Teresópolis. E a gente vai tentando fechar o cinturão mesmo, né? Cercar o corredor ecológico. Isso para a natureza é importante demais, assim, os corredores ecológicos, nessa pressão toda que as comunidades vêm fazendo no entorno. Então, quando a gente vê um parque crescendo e permitindo, por exemplo, que se veja, tem registro de onça parda na região de Santa Rita. Onça parda, a gente já viu. Santa Rita. É um animal que demanda de uma grande área de atuação. Então, sair da Serra dos Órgãos, passar para o municipal e mostrando que tem vida lá, é de extrema
importância. E para quem, repito, para quem frequentou lá, como eu frequentei, como o Vanderlei frequentou, como a gente brigou tanto aqui esse tempo todo atrás, chegar lá hoje, ver aquilo, isso sendo desenvolvido dessa maneira é de extrema importância. Repito, tem muita coisa a ser feita, por exemplo, antes a média de visitantes era 200 pessoas por mês na área do parque, quando o parque foi criado em 2009. Hoje está 1.200 e muita tantos gente. por mês, a expectativa é E chegar tem a uma coisa 2.000 bacana por também, mês. né? A gente fez até uma participação que o Marcelo deu algumas dicas ali do parque. É muito democrático, né? Você pode ir com a família inteira, com criança pequena, não tem problema. O parque, ele absorve bem, né, esse público geral. Acho que é por isso que aumentou tanto E também. a trilha da Tartaruga é fácil, 15, 20 minutos de caminhada, Rápido, arrumadinha rápido. bonita. O camping tem uma vista para a região dos Três Picos sensacional. Só que essa multidão toda de gente, infelizmente, Tem um impacto, né? Não tem tem um jeito. impacto na Verdade. trilha e um impacto de pessoas que acham que ir para a montanha é ir para shopping e acham bonito, por exemplo, ficar riscando o nome na parede. Não pode. Sumiram aquelas pichações com lata de spray, né, que Agora é mais difícil. tá O as pessoal marquinhas. acha bonito ficar escrevendo nome. É crime ambiental, dá até 3 anos de cadeia. Então, um dos problemas por conta dessa massificação lá da região da Tartaruga é esse. O pessoal ficar rabiscando em pedra. O pessoal Tem do que parque conscientizar a galera de está utilizar bem, tem que tentando, né, usar bem. combater lá, pressionar, mas é difícil, então cabe você, o próprio visitante, né, pegou alguém fazendo isso, dá logo, desculpe a palavra, dá logo um esporro, Tem que dar o chama esporro, alguém tem do jeito. parque. Eu fico sempre torcendo para eu pegar essa pessoa, eu nunca consigo. Mas para tirar esse tipo de visitante do Não parque, dá. porque Não é legal, senão não é legal. a gente chegou numa crescente, daqui a pouco começa a descer a Não dá, ladeira né? de novo. Não dá. E é um local que, para Teresópolis, é de extrema importância, porque muita gente começou a vir a Teresópolis, por exemplo, por causa de imagens do nascer do sol na Pedra da Tartaruga, que, repito, é espetacular. Eu já acampei, já vi o sol nascer em maravilhoso, dezenas de locais. Mas vendo ali da Pedra da Tartaruga, ficar sempre umas nuvens assim abaixo, assim, é perene, é comum local, umas nuvens serpenteando ali os vales e lá no fundo as montanhas dos Três Picos, é bonito demais. E sendo uma trilha fácil, você leva mais coisa, leva barraca, Verdade. pode levar quem não está acostumado a acampar lá. Então as pessoas também têm que ter essa conscientização que montanha não é shopping, montanha não é local para bagunça, não é local para fazer luau. Ano passado, um colega, sabendo dessa minha intimidade com o pessoal do parque, me mandou uma publicação de um músico de Magé que estava organizando um luau na Pedra da Tartaruga. Pode. Um luau, atenção, sábado, a Não partir é das pra 10 da isso, noite, gente, não é. leve seu violão, leve sua cachaça, nesse nível da Não publicação. pode, gente. Não pode. Leve o churrasco, leve nesse sim, fazer um luau na pedra. É uma unidade de conservação ambiental. E é Não para pra você isso. contemplar a natureza, não é para Não você é ir pra lá. Né? Encher a cara de cachaça, ficar fazendo música até de madrugada, até Não porque é pra outras isso. pessoas estão acampadas ali, Não é para isso. estão lá para ver a noite estrelada, para ver o sol nascendo. Quer fazer luau, vá para outro local, aluga uma casa. Aluga um sítio, vai fazer isso no lá. sítio, né? Pode fazer barulho até o horário que quiser, porque além de impactar o visitante que já está lá, você impacta também a natureza, A natureza, né? claro. A fauna. Os animais. Então não é para isso. Então você vê o nível de. Às vezes a pessoa confunde. Vou lá, todo mundo pode ir. Não é todo mundo pode ir. Tem até uma expressão de uns anos atrás, que tinha uma expressão montanha para todos. Aliás, tem uma expressão de anos atrás, hoje ela ganhou uma outra conotação, montanha para todos, mas acabou, por conta dessa massificação aí, a galera da montanha mesmo, a galera essência, tem divulgado a hashtag montanha para poucos. Para poucos, não é Mas para não é todos. que esse poucos Não é seja restritivo, é para que você tenha consciência do que é. que vão para montanhas, que a gente quer que pessoas que estejam na essência da montanha, que queiram viver a montanha. Para chegar nos 20 anos do parque, a gente, quando atualizar a publicação dos 20 anos, espero, não tem que contar uma história triste, sim uma história bonita e de tudo melhorou. Uma história de ampliação de tudo isso que a gente está projetando. De ficar muito melhor. Então, nesse livro, só mais um tópico sobre esse livro aqui, esse capítulo que eu participei, o capítulo do montanhismo e outros esportes, para a importância da conservação ambiental, eu fiz questão de contar um pouco dessa história do parque, de antes de virar parque, dessas ações voluntárias do SET, de outros montanhistas da cidade, que também foram responsáveis pela criação da Unidade de Conservação Ambiental, os outros voluntariados mais recentes, e depois dividindo por núcleos, porque tem um núcleo da Pedra da Tartaruga, a gente falou, o núcleo de Santa Rita, e tem um núcleo que é conhecido só pela galera da escalada, que é o núcleo do Parque do Imbuí.
aquelas montanhas que ficam no fundo do No Parque fundo, Nimbuí, atrás da pracinha do Parque Nimbuí, aquelas paredes todas estão na área do parque e existem ali dezenas de vias de escalada, todas na área do parque. Legal. Inclusive, um local daquele a gente batizou em 2007 como Campo Escola Mozart Catão, lá o pessoal do SET fez uma homenagem ao nosso Mozart. Então, tudo isso está nesse livro. Eu fiz questão de fazer uma pesquisa, já conheci a maioria das vias e seus conquistadores, acho que eu não conhecia, eu fiz contato com muita gente, para deixar registrado aqui no livro, quando eu falo de todas as vias que estão lá ou em processo de conquista, eu cito os conquistadores, além do nível de graduação, para ficar registrado, que é importante. Reconhecimento, né, dessa galera do esporte. O Parque Nimbuí tem uma via chamada Caminho dos Loucos, que é a via mais frequentada lá do Parque Nimbuí, que é do Carlos Alberto Bocão, do Cazuza, e teve uma participação do Alexandre Neves, uma via lá de 96, que é a via mais frequentada. Então não dá para a gente falar só que tem o Caminho dos Loucos. Quem foram os caras que promoveram isso? Quem que criou o Caminho dos Loucos? Tem via do Mozart Catão, tem via do Mazinho, tem via de muita gente que escala muito aqui em Teresópolis, que vem colaborando com o crescimento do esporte. Lá na região da Pedra da Tartaruga, tem dezenas de vias de escalada. Na cabeça da Tartaruga são vias muito mais difíceis, é um estilo de escalada diferente. Até por isso elas são menos frequentadas, são vias mais atléticas, mais fortes. E hoje quem tem se dedicado muito à região da Pedra da Tartaruga é o Diogo Marassi, também escalador das antigas aqui, se dedica bastante à tartaruga. A maioria das vias é do Diogo, lá da Pedra da Tartaruga, tem colaboração do Mozart, também tem outros das antigas aí do Tartari, que é um escalador, Sérgio Tartari de Friburgo, que é um grande nome da escalada brasileira. Então, o Diogo hoje vem se dedicando intensamente à tartaruga, à manutenção das vias, abertura de vias, liberação de vias, porque muitas das vias de escalada foram conquistadas em época que chamava artificial, que esses outros meios que não fossem a rocha para progredir. E com a evolução da escalada, das técnicas do próprio Diogo, ele conseguiu liberar algumas vias fazendo em livre. Então, a graduação ficou mais difícil. Então, o Diogo Marassi é um cara importante nas conquistas. Então, caras como o Diogo e toda essa galera que vem conquistando estão registrados aqui no livro, porque é de extrema importância. Não há, logicamente, aqui não entraram croquis de via escalada, porque não cabiam nesse tipo de publicação. Mas na parte histórica, na parte de enfatizar essas pessoas que vêm contribuindo com o conhecimento da escalada, está tudo aqui. Então, se você quiser saber quais são as vias do Parque Nimbuí, estão aqui. Quem foram as pessoas que conquistaram essas vias? Estão aqui. Legal. Até porque, por exemplo, quando acontece uma manutenção de via, uma via está abandonada há muito tempo, muita gente não repete, tem um grampo, uma chapeleta em condição deplorável, colocando a comunidade em risco, você precisa trocar, você não pode ir lá simplesmente meter a marreta e trocar, você tem que consultar a pessoa que colocou, se você pode, qual é a mais adequada para aquele momento, ou se a pessoa mesmo não quer ir lá fazer. Então, às vezes, como essa informação é um pouco mais difícil de descobrir quem conquistou, que não há guias de escalada ainda, a gente está contribuindo com um que está em produção, mas ainda não há guia de escalada aqui, então está aqui no livro. Quer saber quem é dono das vias daquela região? Você vai ter os nomes aqui, hoje em dia com rede social você acha todo mundo. Tem um nome ali, estão acessíveis. Leonardo Magalhães, é um colega, também está conquistando no Timóteo, que é uma montanha na área do parque. Está aqui, então dessas informações todas estão aqui. No último capítulo eu falo das outras possibilidades que o parque tem aí justamente para crescer, aliando conservação ambiental e esses esportes, a prática esportiva no parque. Legal. E para fechar, Anderson, eu cito aqui no finalzinho do meu capítulo, inclusive, antes de eu falar disso, hoje à noite eu estarei em Friburgo, no Centro Excursionista Friburguense, o CEF me convidou para fazer uma palestra, eu vou falar justamente do livro e dos 10 anos do Parque Municipal, lá em Friburgo, no Centro Excursionista Friburguense, que está fazendo 84 anos. Então, hoje à noite eu vou falar, vou levar o livro. E no finalzinho desse capítulo aqui, eu faço uma referência a uma mensagem que eu vi lá nessa portaria cheia de esgoto, cheia de lixo, uma placa de um grupo ambientalista, já havia se danificado o nome, não lembro o nome do grupo, mas a frase eu nunca esqueci. Foi a frase que me startou para essa questão da conservação ambiental, de ser montanhista e não trilheiro. Respeitar a natureza é respeitar nossas futuras gerações. Exatamente dessa maneira. Basicamente isso. Nunca mais esqueci. Foi lá no finalzinho dos anos 90, quando eu comecei a querer saber o que era montanhismo. Quando eu vi aquilo, nunca mais parei. E, curiosamente, lá na região da Tartaruga. E aquilo, onde é que eu vim parar? Com aquela frasezinha. Então, ver aquilo lá atrás e ver o que está hoje é legal demais. Deixo novamente um abraço para essa galera toda que trabalha lá. Flávio, Raimundo Bandeira, a Verônica, reitora do Unifes, que abraçou esse projeto aqui também.
trabalhando na organização junto com o Flávio Castro, a professora Ana Maria, o Fedu, o Alfredinho, Fabiane, toda essa galera que participou desse livro aqui, a professora Tereza, de botânica, que inclusive descobriu que há registros dessas plantas descobertas na área do parque aqui em várias partes do mundo. Então, é interessante demais juntar essa equipe de especialistas de diversas áreas e colocar nesse trabalho. Então, e você que está curioso, o livro, né, por enquanto não está à venda, né, está aí só disponível para um seleto grupo, mas está também disponível lá no site do Unifeso, na editora do Unifeso. Então você entra lá no site do Unifeso, clica na editora, tem um monte de livros lá que estão disponibilizados, vem no formato e-book, é muito bacana, o trabalho vai perfeito, você vai poder ler no dispositivo que você quiser e está lá disponível para você baixar na editora do Unifeso, né? Aliás, parabéns ao pessoal do Unifeso por essa disponibilização, muito bacana mesmo, né? Não está disponível ainda o físico para venda, mas a gente vai fazer uma pressãozinha aqui, né, Marcelo, para poder vender também, porque todo mundo quer ter, né? É a próxima etapa, né? Muita gente me cobrou, como eu consigo o livro como hoje, se consegue na Secretaria de Meio Ambiente, mas não está meio restrito nesse primeiro momento ainda. Foi um livro também feito em tempo recorde, foi bem rápido, é verdade. A organização do livro começou em fevereiro, agora em 6 de julho já estava rodado e impresso, por conta rápido, justamente dessa galera toda que já tinha esse trabalho técnico em andamento, juntou todo mundo, organizou, revisou. Então, nesse primeiro momento agora, em julho, ainda não está à venda, mas a tendência é que em breve também esteja no mercado, até porque é de extrema importância a divulgação dessas informações todas, né? Não só do montanhismo, logicamente, mas questões de fauna, flora, a quantidade de espécies que são encontradas na área do parque, que o público comum não tem ideia. Eu falei aqui da onça parda aqui, mas tem outras espécies que a gente encontra aqui na área do parque. Inclusive, Anderson, tem um capítulo interessantíssimo, que é o capítulo das aves, de um observador de aves, que é o Luca Barbosa, que ele começou a publicar muitas imagens de pássaros no Wikiaves, que é uma Wikipédia de pássaros, e a Verônica encontrou ele lá, várias referências ao Parque Municipal, e eles encontraram com ele numa trilha lá fotografando, você, Luca. E ele entrou no capítulo acaso, aqui, gente, que legal, com uma colaboração muito sensacional legal. Aqui, que só o observador de aves consegue parar e fotografar e registrar, que a gente passa para lá, passa para cá e não repara alguns pássaros maravilhosos que tem na área do parque. E, aliás, até que voltaram a frequentar essa região depois que sumiu o barulho da talhadeira, né? Verdade. Parou de ter aquele tem. Aquela quebradeira toda, voltou a ter pássaro o pássaro vai embora. Então, tudo isso nesse belo livro aqui. Lá, Unifeso.editora. Você consegue a versão digital dele, já dá para ter uma ideia. E lá na Secretaria de Meio Ambiente, fala, como é que eu consigo o livro? Pressiona lá, que eu também quero um onde todo mundo quer, né? Todo mundo quer o livro, com certeza. Marcelo, parabéns aí pelo trabalho, mais uma vez. Parabéns ao pessoal, né, do Unifeso, da Secretaria também, por reconhecer essa participação, né, do esporte dentro da preservação, isso é muito legal. Normalmente a galera de preservação tem, né, um certo receio aí com relação aos esportes, mas a gente sabe que está tudo integrado, tem que estar tudo integrado mesmo com esse objetivo. Parabéns aí mais uma vez, Marcelo. Obrigado, Anderson. E também, logicamente, deixando um abraço para o Vanderlei, né? Claro, que permitiu que eu escrevesse minha história do montanhismo aqui no Jornal Diário. Verdade. E se eu cheguei aqui nessa publicação hoje também, graças à oportunidade que o Vanderlei me deu lá tanto tempo atrás. E passei algumas experiências na montanha com o Vanderlei, algumas até curiosas. Quem sabe ele até anima a voltar aqui, Vanderlei. Tamo junto. Vamos escalar, Vanderlei. E dessa vez de olho aberto, né? Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta.